Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse seu like, que é muito importante. Hoje iremos analisar o capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. Vimos que nos episódios anteriores o Takaba estava passando mal ali, né, pro Kenhaku. Mas o Kenhaku começou ali uma reviravolta nessa grande batalha. Vemos que os poderes de Takaba começam a ficar muito mais fortes. A gente vê as projeções, né, os pensamentos. A gente vê que ele acaba pensando em um caminhão atropelando o Kenhaku. E a gente vê o que acontece, né? O caminhão acaba passando ali por cima do espírito amaldiçoado e atropelando Kenhaku. Então, após ser atropelado ali pelo caminhão, o Takaba ainda acaba tirando a onda. Fala, pô, Kenhaku, tu não viu o caminhão não, cara? Sai da frente, pô. Tá ligado? Então a gente percebe que, tipo assim, há muitas ironias ali dentro dessa questão da criação desse mundo que o Takaba acaba criando com o seu poder ali especial. Só que a gente tem que lembrar que o Kenhaku ele já tinha descoberto como funcionava isso. Então ele sabia que se ele pensasse ou imaginasse, ele também conseguiria criar, porque é meio que uma expansão ali do poder do Takaba. Tudo que o Kenhaku pensa pode criar e tudo que o Takaba pensa pode criar. Só que o que está acontecendo agora é que a determinação do Takaba está muito maior. Então tudo que ele pensa acaba acontecendo com o Kenhaku. Então a gente não está vendo o Kenhaku conseguindo ali superar essa determinação que o Takaba falou um pouco antes, né? Que ele falou que ia fazer de qualquer jeito o Kenhaku sorrir, né? Dar gargalhadas. Aí nesse momento a gente vê que o Kenhaku criou uma outra imaginação. Porque ele fala, e aí, tiozão, tu não acha que tá bêbado, mano? Só pra esse canudinho aqui no meu saco. Então a gente vê que acaba tendo muitas ironias. Um contra-golpeando o outro dentro do mundo do próprio Takaba. Então isso fica um ciclo para ver quem vai acabar ali perdendo. E lembrando que ambos estão ali, os dois, né? Tomando dano, mesmo que não apareça. Então vemos que no momento em que o Kenhaku acabou mostrando o saco, ele fala, ó, o peixe que está aqui dentro, se ele morrer na hora que você soprar, você tá preso. Só que o Takaba acaba dando um contra-ataque em cima dessa criação e fala, pô, mas ele já tá morto. Se ele tá morto, vamos levar para CTI, que é no hospital. Então a gente vê que o contra-ataque do Takaba é em cima da criação do Kenhaku. Então, aproveitando o gancho que o Takaba criou, o Kenhaku contra-ataca ele. Então, o Takaba acaba falando ali a referência de um anime. Então, quando o Takaba acaba falando ali nível de consciência FFX2, ele está se referindo ali ao Final Fantasy 2. Então, a gente vê que o Kenhaku contra-ataca ele com uma outra criação. Destribilador, eu escolho você. Então a gente vê que é muito um clássico ali do Ash, né? Quando o Ash vai escolher um Pokémon. Aí ele fala, afastem, Takaba decolando de novo. Então a gente vê que aqui a gente tem a fala da equipe de Rocket. Então esse cenário acabou sendo criado a partir do anime Pokémon. Então as referências elas são muito claras. Então vemos que quem tomou o choque foi o Takaba, mas quem fritou o peixe foi o Kenhaku. Então a gente vê que o Takaba, depois que tomou o choque, ele contra-atacou na mesma criação. Então a gente vê que ele acabou fritando o peixe. Então aqui a gente provavelmente deve ter alguma relação com o anime, mas não está muito claro. Mas lembrando, o Kenhaku está tomando dano. Então a gente vê que o Kenhaku acaba criando uma outra cena, e nessa cena ele acaba se reencarnando ali na fantasia de uma enfermeira. Então aquela situação que a gente já vem aí há muito tempo sendo deduzida, que o Kenhaku ele pode ser mulher, a gente já tem essa referência muito clara, né? Então a gente vê que ele acabou se tornando uma enfermeira. Então isso já pode evidenciar
que o seu eu do passado, né, a sua primeira forma, seria ali uma personagem feminina. Então, nessa cena, o Takaba acaba falando que está depressivo, que precisa de uma enfermeira gostosa para cuidar dele. Aí a gente vê que o Kenhaku, se fantasiar de enfermeira, fala, ó, eu não quero. Ó, o peixinho dourado foi para um lugar melhor, então já sabe, né? Só que aí a gente vê o Takaba usando ali, né, aquele aparelho do médico, tentando laçar o Kenhaku. Aí ele disse, mano, eu não quero. Eu disse que eu tô depressivo. Então a gente vê que é um contra-ataque em cima de um contra-ataque. Aí o Takaba acaba atacando ele e fala, ó, você não tá depressivo, mano. Não é justo. Você tem que ficar depressivo também. Então é um contra-ataque que tem que servir pros dois. Aí, ó, vamos resolver isso no Jokenpô. Ele, ó, se você perder, você vai produzir ali o Apatashi. Aí ele fala, ok. Aí eles acabam ali jogando o Jokenpô. Então, tipo, o Takaba acabou atacando, né, aquele cenário que o Kenhaku acabou ali criando, né. Então, aí o cenário do Takaba, que é o cenário do Jokenpô, acaba sendo um cenário musical. Então eles acabam dançando e tentando fazer o jogo do Jokenpô. Só que aqui, no Jokenpô, que eles estão dançando, tem uma outra referência de um outro anime. Se a gente vê as poses que eles estão fazendo, parece muito a pose ali de fusão. Ali, a pose de Dragon Ball Z. Então a gente vê que eles acabam pegando outra referência, só que as palavras são diferentes. Então a gente vê que o Kenhaku acaba realmente explicando ali um pouco sobre a técnica que o Takaba usa. Então ele fala que além de ser uma técnica amaldiçoada de materialização, também é uma técnica de criação. Mas o pior de tudo é que quando ele cria o cenário ou ele imagina o cenário, a outra pessoa tem que responder, tem que interagir. Então, isso acaba fazendo ali uma imposição. Ele acaba fazendo a vontade da pessoa que materializou ali aquele cenário. Então, vamos imaginar aqui. Eu crio um cenário e falo, ó, esse cenário você vai ter que interagir comigo. E ao interagir, né, o Kenhaku acaba interagindo com o cenário, ele acaba ali tomando dano. Então a gente vê que a imposição ressoa diretamente na alma ali do Kenhaku. Ele está tomando dano e por isso ele está explicando que essa questão da técnica amaldiçoada do Takaba ser algo ali muito destrutivo. Porque querendo ou não, ela pode ser um ciclo infinito. E isso pode se continuar, perpetuar, até que um dos dois lados acaba perdendo. Então o Kenhaku acaba criando um cenário de perguntas e respostas idiotas. Então a gente vê que há algo ali muito interessante. Há uma pergunta e a pergunta é assim: não há nenhuma graça, nenhuma. Talvez haja. Quem foi que escreveu algo parecido? Não é a pessoa específica, é algo parecido. Então a gente vê que ele aperta o botão, só que ele fala Takashi Shinjaku. Aí, ó, quase. Quase o quê? Então a gente vê que não há uma resposta correta. Há uma resposta parecida. Então a gente vê que acaba ficando algo muito fora de ordem, porque como são perguntas idiotas, as respostas também são respostas idiotas, são respostas ali sem sentido. Então não é uma questão também de velocidade, é uma questão de querer ou não responder. E essa resposta ter algum sentido. Então acaba rolando mais uma pergunta no jogo de perguntas e respostas. E é uma pergunta de física. É chamado que um grupo de partículas elementares que interagem entre si pela força, né? Então a gente vê que o Kenhaku aperta rapidamente e responde, Hadron. Então aí a gente vê que o Takaba fala, nossa, você tá apertando o botão rápido, hein? Então a gente vê que é tipo uma ironia, mas uma ironia engraçada. Tipo assim, tu tá jogando a Vera, então é aquela questão, ele tem que interagir, né? Então ele acaba apertando rapidamente ali. E essa questão, né, do Hadron
ela é feita na realidade da física, né? Então a gente vê que realmente é quando acontece ali um estralo dos prótons e dos átomos. Então isso acontece ali e gera ali os hadrons, né? Então é algo muito interessante que às vezes tem umas coisas ali que são realmente verídicas, né? Então o Kenhaku acaba ainda tirando uma onda ali da cara do Takaba, né? Então em cada pergunta que se forma, a gente vê ali que são perguntas totalmente aleatórias. A gente acaba vendo ali que o Kenjaku e o Takaba acabam correndo ali para as portas, né? Só que apenas uma resposta é a correta, aquela que não está lá, porque a gente sabe que são cenários. O Takaba acaba dizendo ali que por mais que o Kenjaku tivesse dito que a resposta era fácil, a resposta para aquela pergunta não seria uma resposta fácil. Então, nesse momento em que eles estão correndo para a porta, a gente percebe ali que o cenário acaba trocando. E a gente vê que o Kenhaku trocou o cenário para um gatinho ali atravessando a faixa, né? E aí a gente acaba percebendo que o gatinho também fala. Então ele fala: alguém ajude. Mano, é muito hilário, velho. Porque, cara, o cenário troca de repente e troca tudo que você pensa que pode acontecer, troca. Então fica uma coisa muito inusitada. Então a gente acaba percebendo que esse cenário ele ficou muito parecido com aquele cenário do caminhão, né? A gente vê que só mudou porque o gato que está atravessando é o Kenhaku, né? E o carro acaba atropelando o Takaba e depois o Kenhaku aparece dando um susto no Takaba e ainda leva um soco. Então, tipo, mudou pouca coisa, mas é quase o mesmo cenário. Então a gente vê que cenário após cenário que cada um tá pensando, tá se construindo. E é aquela questão, né? Quem vai ganhar no final? Então o Takaba usa ali, né, da mesma prioridade, né? O que que ele fez? Ele só trocou o cenário. Ele colocou agora um gato se afogando e o Kenjaku ali tendo que salvar o gato. Só que nessa que ele salva o gato, o Takaba acaba passando ali com a moto aquática por cima dele. Então a gente vê que realmente é um cenário, cara. Às vezes o cenário é tão cômico que, mano, você não acredita que eles acabam criando isso. Só que eu acho engraçado que, assim, muitos cenários, né, a gente consegue perceber que são relacionados a outros animes. Mas alguns cenários, eles acabam fazendo cenário apenas ali normal, né? Kenjaku, então, aproveita o cenário que o Takaba acabou criando ali do mar, né, do oceano ali, e ele acaba contragolpeando dentro daquele cenário. E a gente vê ali realmente um clássico, né? A gente vê que esse cenário é o cenário do anime, né? Ali, Yu Yu Hakusho, quando eles acabam brincando ali dentro da água, né? Então a gente dentro do mar, né? E, cara, ficou muito engraçado, porque eles acabam brincando, tipo, aleatoriamente, como se nada tivesse acontecendo, sem questão de querer ali contragolpear o outro, né? E a gente vê que o Takaba acaba gostando e fala: pô, quantos séculos faz que eu não me divirto desse jeito? Meu coração não fica assim há muito tempo. Então a gente vê que eles acabam ali demonstrando meio que as suas emoções. E até mesmo quem Haku fala: pô, que bom que eu criei, né, esse evento aqui da migração e da extinção. Então a gente vê que é muito complexo essa questão de criação de cenários, né? Então ela envolve muita coisa, não só que o outro ali imponha a vontade, mas também emoções, cenários, pensamentos, sonhos. Então são muitas coisas e possibilidades que podem ser criados. Então, o Kenjaku, né, ele acaba tentando meio que afogar ali o Takaba, né, na água. Então, o Takaba acaba levantando e falou: experimenta, tá sentindo gostinho? Ele, é Fanta. Mano, um comercial grátis, né, ali, da Fanta, mais uma cena muito icônica ali de Yu Yu Hakusho, né? Então a gente vê que realmente tem lá o seu respeito. Então, Kenjaku acaba deixando bem claro
que os danos estão se acumulando cena após cena, cenário após cenário. Só que eles não são ali danos físicos, né? Por quê? Porque não está tendo uma luta em si, mas está acontecendo esse dano eventualmente. Então é deixado bem claro que a luta ela não pode ser vencida ali por apenas violência. Tem que ser dentro das questões que estão sendo aplicadas ali. Então, se é comédia, você tem que vencer aquela cena de comédia e assim sucessivamente. Então, após todas as cenas, todos os cenários ali que foram passados, né, a gente vê que o Kenjaku acaba tendo uma ideia brilhante, mas que em certo ponto foi um tiro no pé. Por quê? Porque a gente vê que ele acabou ali fazendo meio que um cenário de stand-up ou um cenário de comédia, uma apresentação em dupla. Mas se a gente relembrar esse ponto da questão do stand-up e da questão de dupla, a gente vai perceber que o Takaba ele sempre quis fazer aquela apresentação de comédia com um parceiro, com um amigo, né, que seja leal, que tenha a vontade mesmo de apresentar do fundo do seu coração ali uma questão de comédia, contar piada para o público e também ser reconhecido pelo público. E o que aconteceu foi isso. O Kenjaku acabou criando esse cenário, só que esse cenário realmente foi favorável para o Takaba, porque a gente vai ver que em questões de pensamento, ele foi o que ele sempre quis ter, né? Essa apresentação com uma pessoa legal, leal ao seu ponto de vista. Então, com certeza, nesse cenário, quem vai ganhar vai ser o Takaba. E quem vai sofrer realmente o dano ali colateral dessa criação vai ser o Kenjaku. E assim, terminamos a nossa análise do capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. Fiquem atentos aos próximos capítulos que certamente traremos mais informações e revelações sobre essa obra surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.